Olá, estudantes de filosofia da Escola Professora Carolina Sintra da Silveira. Vamos comentar de forma sucinta sobre democracia e o estado de bem-estar social. A palavra democracia, usada nos dias atuais, refere-se a um sistema político e social em que o povo é livre e tem direitos políticos garantidos. Porém, John Rawls, filósofo estadunidense, afirma que um Estado, uma nação que quer se considerar democrática, ela precisa se responsabilizar pela igualdade dos seus cidadãos, pela igualdade de acesso e pela igualdade de direitos. Uma sociedade inserida em um Estado só pode ser considerada democrática se garantir direitos iguais a todos, independentemente de sua classe social, de seu credo religioso, de sua orientação sexual e demais diferenças. Se um Estado não luta para que essa igualdade de condições seja garantida e alcançada, ele não pode ser considerado Estado democrático. Ou seja, essa sociedade gerida por esse Estado não vivencia a democracia, porque a democracia deve contemplar igualdade de condições para que todos possam, de alguma forma, manifestar seu pensamento, manifestar a sua vivência e a sua vida com a mesma qualidade. Por isso, muitos entendem que um Estado democrático tem que se assumir como estado de bem-estar social. E o que é um estado de bem-estar social? Quando nós falamos em uma nação soberana que se compromete com melhoras estruturas sociais e econômicas em favor do povo, diminuindo a desigualdade, buscando aumentar o índice de desenvolvimento humano, quando nós falamos em uma nação que se compromete em apresentar ao povo instituições de qualidade, para que o povo possa, através dessas instituições, crescer e se aproximar de uma classe mais abastada, essa nação vivencia o estado de bem-estar social, ou podemos falar que essa nação é um estado de bem-estar social. Porém, há uma outra ideia, uma concepção política, uma ideologia política que defende políticas contrárias a essa que chamamos de estado de bem-estar social ou estado de providência. Por que estado de providência? Estado de providência porque ele providencia recursos, meios para que o povo tenha acesso a melhorias e com esses acessos, ou com esse acesso, ele alcance igualdade em relação aos que estão em uma privilegiada classe social. Mas falando na outra concepção ideológica, chamada neoliberalismo, o neoliberalismo propõe o chamado Estado mínimo. E o que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é quando a participação do governo no Estado seja mínima em relação à participação do mercado ou da iniciativa privada.
Em um estado de bem-estar social, por exemplo, é de responsabilidade do governo instituições como saúde, educação, transportes públicos, estradas. Essas instituições que cuidam desses recursos que servem para melhorar a vida e o ambiente social, essas sociedades no estado de bem-estar social são geridas pelo governo. Mas o neoliberalismo propõe que o governo deixe de gerir, de cuidar dessas instituições, deixe de apresentar políticas públicas para que a iniciativa privada, ou seja, o empresariado, se responsabilize por esses sistemas. Para o neoliberalismo, melhor é que o governo diminua participando menos da vida social e da vida institucional da sociedade, e é melhor que o mercado cresça e cresça com toda a liberdade. Em um estado de bem-estar social, em que o governo apresenta políticas sociais em favor, por exemplo, do trabalhador, o governo intervém em questões trabalhistas, por exemplo, estabelecendo um piso salarial. Porém, o neoliberalismo, que propõe a mínima intervenção do Estado, isto é, do governo, quer ter autonomia, por exemplo, sobre o salário dos trabalhadores, sobre as condições de trabalho, sobre instituições que até então são mantidas pelo governo. É por isso que em estados neoliberais, uma das palavras mais comuns é a privatização, isto é, a venda de empresas públicas, a doação de instituições públicas para serem administradas por instituições privadas. Mas nós estamos em uma aula de filosofia. Como tal, é uma aula reflexiva, que propõe a reflexão, que propõe a ponderação e o pensamento do estudante. E uma aula de filosofia, como qualquer outra aula, não serve apenas para que você acumule conhecimentos e acumule ideias a fim de fazer uma prova e de resolver uma questão dentro de sala de aula. As questões de filosofia são questões que apresentam os problemas da vida. São questões para serem resolvidas na vida. Por isso, estudante, você deve refletir para melhor resolver esses problemas. E eu deixo para você essa reflexão indagativa. O que é melhor para você, estudante? E eu falo para os estudantes da Escola Carolina Sintra da Silveira, ou para estudantes de demais escolas que estão a assistir esse vídeo. O que é melhor para você? Um estado que se assuma um estado de bem-estar social e promova políticas públicas para favorecer a situação do cidadão inserido principalmente nas periferias do Brasil. É melhor um Estado que se comprometa a oferecer a saúde pública como o SUS, a escola pública, o transporte público
Ou é mais interessante um Estado neoliberal ao qual tira do governo a responsabilidade de desenvolver políticas públicas e toma para si as instituições públicas, como escola, como a saúde? Qual desses modelos políticos se fazem mais interessantes para você que está a me ouvir e assistir? Não responda antes de fazer uma reflexão profunda a partir de um quadro comparativo entre essas estruturas políticas. E quando você fizer um quadro comparativo, você não vai comparar ou comparar-se com um estado desenvolvido como, por exemplo, um país situado na Escandinávia, por exemplo, ao qual os trabalhadores já ganham o suficientemente bem para, de forma autônoma, se manterem em todas as instituições. Você tem que pensar situado na sua situação geográfica, social e histórica. Você vai pensar como um cidadão brasileiro. Particularmente para os estudantes da escola professora Carolina Sintra da Silveira, você vai pensar situando-se como um cidadão que estuda em uma escola pública e essa escola pública inserida em uma comunidade, em um bairro periférico. Que essa aula promova uma profunda reflexão e que essa reflexão sirva para iluminar as vossas escolhas e os vossos caminhos. Saúde!